Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Bomba, bomba, bomba. Hoje no Fórum 11:30, você que está assistindo ao vivo aqui, acabou de assistir, você que está vendo no Fala, Rovai, pode assistir depois a entrevista do Dr. Eduardo Apio. O Apio, que está lançando um livro pela editora Cotter, do Sálvio Cotter, chamado Tudo por Dinheiro, contou e revelou detalhes do grande Morogate, ou Morobi, como diz o Apio. Por que Morumbi? Porque era um negócio de bilhões, 2 bilhões e meio de reais, pelo menos, à época, porque eram 800 milhões de dólares. Hoje, 800 milhões de dólares a mais de $5 dá quase 5 bilhões de reais. Morobi, ou Morogate, que faz referência ao caso Watergate, um grande esquema que derrubou o presidente Nixon nos Estados Unidos. É um caso que ainda não foi investigado da maneira que deveria ter sido. É um caso que está sob apuração do CNJ, lá do Salomão, que tem todos os dados levantados a partir do sigilo que foi tirado pelo juiz Eduardo Apio quando assumiu a 13ª Vara de Curitiba por 4 meses. Apio, nessa entrevista, explica por que foi derrubado. Muito se fala sobre o telefonema que ele deu para o filho do Malucelli, mas, e ele aqui admitiu que deu, ele falou, na época não admiti, porque seria trucidado, precisava de tempo para poder fazer a minha defesa. Dado esse tempo, venho com a verdade. Aliás, coisa, né, que podiam ter feito, por exemplo, os homens e mulheres da Operação Lava Jato, aqueles que corromperam o sistema jurídico, traíram a nação, se favoreceram, criaram um projeto político, um partido político da Lava Jato, se elegeram como Dallagnol a deputado federal, o Moro a senador, a Conja a deputada federal por São Paulo, todos num grande esquema. Muito provavelmente, isso ainda a história vai mostrar, eu não posso afirmar, mas também com recursos desses que foram desviados. Eu vou explicar para vocês aqui como funcionava. A Lava Jato emitia multas bilionárias que deveriam ser pagas pela Petrobras para os sócios minoritários lá dos Estados Unidos. O dinheiro entrava na conta lá dos Estados Unidos e voltava, não mais para a Petrobras, não para o país, mas para a conta da 13ª Vara de Lava Jato. Ou seja, como disse o Sálvio na entrevista, um caso de lavagem clássica de recursos. Sai por uma torneira e volta por outra. Que quem faz esse tipo de coisa é uma organização criminosa, como está dizendo a Ivana, o Morcrim, que pegava esse dinheiro e passava para a Vara do Bretas, do Rio de Janeiro. Olha que escândalo! O Marcelo Bretas recebia dinheiro que foi operado de multa da Petrobras para poder prejudicar um campo da política no Rio, como fez, né? Como fez. Se o Eduardo Paes não ganhou eleição para governador no Rio, foi por causa da perseguição do Marcelo Bretas naquela eleição de 2018.
por causa do Bretas. E, além disso, esse dinheiro financiava outras varas, como a 12ª Vara, disse o Apio, um esquema de lavagem de recursos que ainda está sendo investigado no CNJ e cujas investigações levaram à punição da Gabriela Hart. O Brasil viveu um tempo sombrio, um tempo de dominação do sistema jurídico a partir de uma vara de Curitiba. Se montou um esquema que dominou a política e elegeu Bolsonaro presidente da República. Precisamos discutir uma reforma do judiciário. O Apio falava disso, que ele publicou um artigo no jornal GGN, do meu amigo Luiz Nassif, onde tinham 10 pontos para uma reforma do judiciário. Entre eles, um que seria um tempo de afastamento das funções políticas, um esquema para que não haja uso do judiciário para fins políticos. O juiz, o promotor, não poderia deixar o cargo e ser candidato no dia seguinte. Teria um tempo aí de geladeira que seria utilizado para que ele soubesse que, se ele deixasse a toga, ele teria que esperar para poder ir para a política, não podendo usar a toga para fins políticos. Vou tomar um gole de água aqui para respirar. Caneca Fórum, você pode comprar no site da Fórum. Então, se você está vendo esse Fala Rovai, pode ir lá no site da revista Fórum, que você vai encontrar essas canecas maravilhosas. Eu queria finalizar, estou aqui com um pouco de pigarro, queria finalizar dizendo o seguinte, esse escândalo da Lava Jato, esse esquema da Lava Jato, ou como disse o presidente Lula na entrevista que eu fiz com ele, lá na cadeia da Polícia Federal em Curitiba, na primeira pergunta que eu fiz ao Lula, eu disse: presidente, eu queria que o senhor me dissesse se o senhor considera a Lava Jato um Morcrim, uma organização criminosa. Foi manchete de todos os jornais da época. Lula falou: a Lava Jato é uma organização criminosa e eu estou preso por conta disso. Essa história ainda não foi passada limpo. Eu acho que o livro do Apio começa a passar limpo essa história. Tudo por Dinheiro, de Eduardo Apio, que você pode comprar na editora Cotter, no site da Cotter, cotter.com.br. Começa, mas é preciso que o CNJ dê continuidade às suas investigações e puna exemplarmente todos aqueles que contribuíram para que empresas nacionais fossem destruídas, para que setores da indústria fossem dizimados, para que o canciller morresse lá da UFSCar, da Universidade Federal de Santa Catarina, não da UFSCar, da UFSC, que prenderam Lula, que levaram pessoas a serem perseguidas e durante muito tempo e terem que contar, até hoje, né, viver sobre o signo dessa perseguição. Essa história precisa ser lavada a jato pelos meios jurídicos. E uma reforma do judiciário é fundamental para que outras lava-jatos não aconteçam. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.